Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo vídeo sobre os conhecimentos básicos do GSpace 7. Né? Hoje a gente vai falar sobre como rodar o projeto. Creio que seja importante você rodar o projeto. Né? Quais os modos de rodar ele, que ele contém vários modos, né, de produção, desenvolvimento, como eu falei no vídeo anterior. Né? Quais são as diferenças, como executar cada um e também como configurar, né, cada um também, né? Então vamos começar aqui pela parte de configurações. Como eu falei no vídeo anterior, aqui a gente tem vários desses arquivos aqui, né? E cada arquivo ele vai ser carregado individualmente em cada modo de execução do projeto. Então esse nome que tem aqui entre config e o ponto .iml, esse nome aqui do meio, caso dev, prod e esse aqui que não tem, eles vão ser carregados nos seus modos de execução específicos. Tá? Então, o config.dev ele vai ser carregado no modo de desenvolvimento. O config.prod ele vai ser carregado no modo de produção. E o config aqui normal ele vai ser carregado, digamos, no modo normal de execução. Como é que ele é executado? É muito simples. Aqui a gente vai abrir o nosso terminal. Deixa eu dar um clear aqui para ficar melhor. Então aqui você pode ver que está aberto esse terminal aqui. Ele está aberto na pasta, na raiz do GSpace Angular GSpace 7.6, ou seja, é nessa parte aqui que seu projeto está e é a raiz dele. Então é aqui que você tem que colocar, onde você vai escrever os seus comandos YARN, entendeu? Então vamos começar por eles. Quais são os tipos? A gente tem esse aqui primeiro, que é o yarn start. Ele vai carregar o GSpace no modo normal dele, tá? O que esse modo normal é? É basicamente só colocar ele para rodar. Ele vai estar rodando. Normal, ele não vai ter nenhuma... Ele nem vai ter as otimizações no modo de produção, já que o modo de produção se entende que ele vai ter que rodar de forma indefinida. Então ele tem otimizações para isso, para continuar rodando e tudo mais. Aí a gente tem o modo de desenvolvimento. Ele tem o restart rápido, né? Como assim? Você que já trabalhou com algum projeto em, sei lá, HTML, normal, CSS, JavaScript, você sabe que esse restart rápido, você salva e ele já aplica ali em tempo real para você ver a sua modificação. Por que isso é importante? Porque no modo normal, ele vai buildar o projeto. O build é até um pouco mais demorado do que o normal, porque ele vai só buildar daquele jeito ali e vai continuar rodando. Isso faz com que você desenvolver no modo normal dele é meio impraticável, porque toda alteração que você fizer, você vai ter que, sabe, rebuildar ele, e esse rebuild pode demorar tipo, coisa de 30 segundos, até mais, dependendo da sua máquina. Então, é para isso que serve o modo dev. E como eu já escrevi aqui, é desse jeito que você acessa eles. Então, você vai escrever yarn start, 2 pontos, e você vai dizer qual modo que você quer rodar, dev ou de produção. É assim que você vai ter que determinar. Então, dependendo de qual você colocar aqui, ele vai carregar uma série de arquivos correspondentes a ele. Então, o modo de produção, ele vai carregar o config.prod. Então, ele vai carregar as configurações a partir desse arquivo de produção. Outra coisa que ele também vai carregar de acordo com o modo de rodar ele é o environments, que eu vou falar em outro vídeo futuro, porque ele merece um vídeo só dele, porque para você modificar ele dá um trabalhinho. Mas já adiantando um pouquinho de novo, né? Esses environments aqui são basicamente os .env que você usa normalmente em alguns outros seus projetos. É aquelas variáveis de ambiente que você vai colocar certas informações que você não quer que vá a público no seu repositório do GitHub, por exemplo. Então você vai colocar ele aqui e ele vai ser carregado no seu projeto ali, quando ele for rodado no seu servidor, por exemplo.
Então você pode ver que tem um arquivo aqui chamado environment.production. Então logo dá para se concluir que ele vai, quando ele estiver rodando no modo de produção, ele vai pegar esse arquivo aqui de produção. Então as suas variáveis de ambiente de produção você vai colocar nesse arquivo. Entendeu? O modo de desenvolvimento é a mesma coisa. Se você rodar no modo de desenvolvimento, ele vai pegar o config.def. Você pode ver que até tem menos coisas aqui, né? Porque é só um modo de desenvolvimento. Você vai estar fazendo as suas alterações, vendo eles em tempo real, né? Então realmente não precisa desse tanto de configuração. Ainda assim, se você quiser testar alguma coisa, você, como eu já disse, você pode vir só aqui no arquivo de exemplo, pega o que você, quero testar o cachê, preciso configurar o cachê. Então você pega, copia o que for do cachê aqui, copia, cola aqui no dev e roda. Lembre-se, obviamente, de quando você fizer uma alteração nesse arquivo de config, você reiniciar o projeto. Como você faz isso? Ctrl C. O famoso Ctrl C. Você dá um Ctrl C aqui no terminal e ele vai parar de rodar o projeto. Agora um adendo. Caso você esteja com problemas em rodar o DSpace, saiba que ele é pesado, tá? Provavelmente não foi nenhum erro de configuração que você fez, nada do tipo. Ele é pesado. Então, às vezes o seu projeto ele vai rodar no Yarn Start normal, porque como eu falei, ele tem assim, é meio que um modo entre de produção e desenvolvimento, mas em si, por exemplo, se você fizer o modo de produção aqui, ele vai ser mais otimizado, ele vai ser um pouco mais leve do que o modo de desenvolvimento, porque não vai ter reinício rápido, nada do tipo. Então você provavelmente vai abrir ele aqui, vai rodar de boa, né, sem problemas. Já o de desenvolvimento, ele é bem mais pesado, porque ele não tem essas otimizações que o modo de produção tem, e ele tem um reinício rápido, então acontece de ser bem mais pesado. Então, por exemplo, a minha máquina que tinha 16 GB de RAM, travava com ele. Então, se você provavelmente passar por travamento, saiba disso. Ele requer muita memória RAM. Então, hoje em dia, o meu notebook tem 32 GB de memória RAM. E agora eu consigo desenvolver com ele aqui em modo de desenvolvimento tranquilo. Tá? Com 16 você pode, mas saiba que pode ocorrer travamentos. Então, se você for trabalhar com 16 GB de RAM, eu recomendo que você deixe só tipo DSpace aberto. Se você for fazer qualquer outra coisa, o seu celular ou um segundo computador, eu não sei, mas saiba disso, ele é muito pesado. Ele é muito pesado. Então, acho que o que eu tenho para falar é basicamente isso. Então, uma recapitulação rápida para rodar o projeto. Yarn Start no normal. Se você quiser especificar um modo, 2 pontos, prod para rodar em produção, dev para rodar em modo de desenvolvimento. Há também um modo de testes que eu ainda não testei. Eu não testei o modo de testes. Eu não testei, então não posso repassar agora. Provavelmente vou testar no futuro. E se eu fizer, e quando eu fizer, eu faço um vídeo sobre e explico. Mas é isso. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.